Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 3 de dezembro, primeiro domingo do tempo do Advento. Iniciamos hoje um novo ano litúrgico e aqui na Igreja do Brasil nós estamos começando hoje em todas as celebrações a utilização do novo missal em tradução de língua portuguesa, a terceira edição típica para a língua portuguesa, revisado, um texto fiel ao texto latino, com vários incrementos, sobretudo na parte das missas votivas aos santos, enfim, várias coisas foram modificadas e acrescentadas no missal romano para a melhor celebração da Santa Liturgia. E eu quero te convidar, no início desse tempo de preparação para o Santo Natal, a meditar comigo a palavra de Deus que está em Marcos, capítulo 13, versículos de 33 a 37. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade dos seus empregados, distribuindo a cada um uma tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos e irmãs caríssimos, a temática toda da liturgia da palavra que você hoje vai ouvir pessoalmente na paróquia onde você frequenta, na capela, enfim, a missa que você vai nesse dia de hoje, dia do Senhor, toda a temática da liturgia gira em torno da atitude da vigilância. O cristão deve ser uma pessoa vigilante. E por quê? Porque o cristão aguarda a volta do seu Senhor. O cristão prepara-se para esse dia tremendo e glorioso, no dia em que ele vai se apresentar diante do seu Deus, seja no seu juízo particular, no dia da sua morte, seja estando de pé, de cabeça erguida, ao final dos tempos, quando o Senhor Jesus, o nosso Messias e Deus, vier julgar o céu e a terra e fazer ressuscitar para a vida eterna aqueles que lhe são fiéis. Ora, vigilância. Essa é a atitude que nós devemos cultivar em toda a nossa vida. Junto à atitude da vigilância, devemos também cultivar a virtude da prudência, a virtude da caridade fraterna, a virtude da misericórdia. Nós devemos praticar também a fé com muita alegria, com paciência, com resignação. Nós devemos aprender a sofrer as demoras de Deus. Enfim, o cristão, ele está constantemente se preparando para o dia do Senhor. E quando será? O próprio Jesus no Evangelho nos diz que não é possível saber quando será, mas virá. Virá numa hora em que nós não esperamos e nos colocará à prova diante das exigências da palavra e da doutrina do Senhor. Vejam a primeira leitura do profeta Isaías. Isaías diz que o povo pecou, o povo se afastou de Deus. E por quê? Porque estava demorando se cumprir a promessa de Deus de que ele enviaria o Salvador. Ora, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus não é o cronológico como o nosso. Por isso, 2, 3, 10 mil anos para Deus são como 2, 3 dias. Deus não se prende às categorias do tempo e do espaço, mas Deus, como sendo bom, misericordioso, Pai de infinita bondade, Deus vai nos dando a vida, e cada um de nós tem a sua própria vida, para que esta vida nós a administremos com muita sabedoria, prudência, de modo que, no momento em que se encerra essa vida física,
tenhamos ali diante do Senhor o nosso juízo particular. E ali receberemos já a paga pelo bem ou pelo mal que fizemos. Quando o Senhor chegar de repente na nossa vida, nós precisamos estar preparados. Aqui, irmão e irmã, nós somos convidados a vivenciar uma virtude que deve fazer parte da vida do cristão, que é a virtude da militância. A militância, nada a ver com ideologias ou partidos políticos, a militância é a virtude própria do militar. O militar ele está em constante atenção aos fatos que acontecem no seu dia a dia. O militar é aquele que está pronto a todo momento para a batalha. Nós cristãos somos convidados a estarmos o tempo todo prontos para a chegada do nosso Senhor. E como é que um cristão se encontra preparado para a chegada do seu Mestre? Primeiro, pela oração. Uma oração constante, perseverante, profunda, de intimidade. Depois, por uma vida sacramental ativa, Eucaristia e confissão. Um cristão que não se alimenta do corpo do Senhor e que não se confessa para receber o perdão dos seus pecados e estar continuamente vivendo na graça do Senhor, é um sério candidato a não receber a graça do céu. Depois, pelo estudo da palavra e da doutrina. Um cristão não pode ser ignorante das palavras e dos ensinamentos do seu mestre. Ele deve conhecer o que o Senhor prometeu, aquilo que é necessário, o caminho a ser trilhado para o céu. Depois também o cristão deve ter vida fraterna, vida comunitária, deve estar inserido na comunidade cristã. Não existe cristão sem a igreja, não existe cristão sem a comunidade. Tudo isso forma um conjunto de práticas salutares que vão permitir a nós a nossa entrada no reino dos céus. São Paulo, na segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer à comunidade de Corinto: a vossa adesão à fé vos preparou e capacitou para dar bom testemunho daquilo que ouvistes e recebestes. Nós temos em nós, irmãos e irmãs, o Espírito Santo de Deus, que foi colocado na nossa alma no dia do nosso batismo e confirmado na vida de muitos de nós no dia da nossa crisma. Esse Espírito nos dá a força suficiente para buscarmos todos os outros meios espirituais que Jesus deixou na sua igreja para que nós venhamos a dar um bom testemunho. Como aquele guarda, aquele vigia que ficou à porta esperando o seu Senhor voltar. Nós, quando estamos cheios da graça de Deus, vivendo segundo as moções do Espírito Santo, nós não cochilamos e nem vacilamos. Nós permanecemos alertas. É preciso, irmãos e irmãs, saber colocar-se no lugar que nos é devido diante de Deus. Nós não somos deuses, não somos seres de conduta irrefutável, não. Nós temos pecados, nós temos misérias, nós abandonamos tantas vezes o Senhor. E aqui entra algo que o povo de Israel sabia fazer muito bem e que nós, os cristãos, deixamos de lado. Nós devemos nos humilhar diante de Deus. E o que significa essa humilhação diante de Deus? Significa não o menosprezo de nós mesmos, das nossas capacidades, mas o reconhecimento da nossa incapacidade de sozinhos caminharmos em direção ao céu. Significa nos humilharmos, batermos no peito e reconhecermos os nossos muitos pecados. O tempo do Advento, como o tempo da Quaresma, é também um tempo de penitência e conversão. É um tempo de aguardo da chegada do Senhor, um tempo de preparação íntima, de preparação profunda e acurada do coração e da alma para receber Jesus na noite de Natal. Para isso, nós precisamos suplicar ao Senhor que Ele mantenha o nosso rosto iluminado pela sua face, como nos lembra o Salmo responsorial.
Iluminai, Senhor, a vossa face sobre nós e seremos salvos. Sem a luz de Deus brilhando sobre nós, sem termos a nossa face iluminada por essa luz, o Senhor não será capaz de nos reconhecer, ou melhor, o Senhor não será capaz de se reconhecer em nós. E se o Senhor não se reconhecer em nós, que fomos criados à sua imagem e semelhança, nós não herdaremos o reino dos céus. Irmão, irmã caríssima, eu costumo sempre meditar no tempo do Advento aquela preparação que nós devemos fazer pessoal, comunitária e de modo familiar para a chegada de Jesus. Nós devemos imitar a Sagrada Família, José e Maria, que chegaram em Belém, que não encontraram hospedagem dentro da casa de seus parentes, mas tiveram que ficar na estalagem junto com os animais. Ali eles se alojaram, mas não se alojaram de qualquer jeito. Enquanto Maria sofria as dores do parto, José preparava dignamente o lugar para receber o seu filho. Providenciou um berço, palha para ser colocada nesse berço, retirou seu manto e deitou sobre aquela palha, tirou da bolsa que Maria trazia consigo as vestes para o menino Deus. José buscou água, José buscou algo com que pudesse organizar melhor o lugar. Esse lugar, essa estalagem, essa gruta onde Jesus quer nascer nesse Natal, somos eu e você. Hoje, o Senhor quer nascer em nós, mas para isso nós precisamos preparar morada digna para o Senhor, acolhida digna. E nessa primeira semana do Advento, eu quero te convidar a preparar o seu coração, como sendo o berço, a manjedoura, onde o menino Deus vai ser deitado na noite de Natal. Ora, o nosso coração tantas vezes é um lugar de ressentimentos, de apegos, de idolatrias, de outros tantos deuses. Jesus é um Deus ciumento. Jesus quer o nosso coração somente para si. E nós precisamos limpar o nosso coração de todo e qualquer tipo de idolatria, seja em relação a falsos deuses, seja em relação às coisas materiais ou pessoas. O nosso coração tem que ser todo de Jesus. Então, ao longo dessa primeira semana do tempo do Advento, eu quero te convidar a uma faxina profunda e geral no seu coração e na sua vida. A limpar por meio de uma boa confissão sacramental, precedida de um excelente exame de consciência, eu te convido a limpar a sua alma. Há quanto tempo você não se confessa? Há quanto tempo você não se coloca na presença de Deus, se humilhando, como Isaías e o povo na primeira leitura, para receberem assim o perdão e a graça de Deus? Há quanto tempo você não reconhece seus pecados, suas misérias e não permite que Deus limpe toda a sua história? Eu sempre gosto de dizer que a confissão, ela é o melhor dos banhos e é o mais perfeito de todos os exorcismos, porque a confissão, ela lava a nossa alma e nos deixa preparados, aptos a receber o dom de Deus, que é seu Filho Jesus Cristo. Então eu quero te convidar, ao longo dessa semana, a examinar sua consciência, seu coração e buscar um sacerdote para confessar-se. De modo que no próximo domingo, quando nós formos descobrir qual é a nossa próxima preparação para a chegada de Jesus, você possa dizer para o Senhor: a manjedoura do meu coração está limpa, agora ela receberá novos itens, nova parte da preparação que São José e a Virgem Santíssima estão fazendo para a sua chegada, menino Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã.